eu tive a oportunidade de fazer essas pedras, que na verdade seria o quê? Seria também com os moldes, né? Eu pegar uma pedra aqui, ó, muitas vezes, fazer uma pedra, até mesmo com aquela folhagem do nosso jardim, fazer e marcar praticamente a pedra. Depois eu tenho que recortar essa pedra por dentro, primeiro, inicialmente, ó. Preciso também de um contraste, tem que atingir a parte vermelha e cortar basicamente a parte de fora, ou seja, onde eu marquei, eu corto, reforço o corte e começo a tirar pedras. Sempre em volta de uma acontece outra pedra. Então, seria sempre repetir esse processo em volta primeiro, depois dar continuidade. Dessa forma. Vou fazer aqui sem o molde, para que vocês observem que às vezes até o molde vem até prejudicar o nosso trabalho. Então seria o quê? Fazer a pedra, depois cortar por dentro, atingindo a parte vermelha e depois cortar embaixo. Sempre com a ideia de mostrar a parte de dentro vermelha. Continuando, faz mais uma pedra, um suporte vestido com molde. Posso dar continuidade fazendo outra para ganhar tempo. Mas lembrando sempre de cortar o quê? Primeiro por dentro, com a faca ligeiramente inclinada, para que os cortes se encontrem. Tem que ter a certeza que está cortado, acompanhe o corte. Depois a parte de baixo. Continuo cortando com essa condição. Porque se eu cortar primeiro por fora, eu corro o risco de arrebentar a parte de dentro. Então, se faz necessário, primeiro corte. Como também, muitas vezes, fazer com a casca. Tem a casca aqui também para facilitar um pouco o nosso trabalho, mas vocês têm aí as formas que podem esclarecer basicamente feito com a casca. O processo seria o mesmo. Então, na sequência, eu teria essa oportunidade aqui de fazer sempre entre uma pedra e outra, mais uma pedra. Então, a ideia seria o quê? Cortar, ó, a primeira, tá certo? Entre uma e outra, mais uma pedra, e procurar cortar sempre por dentro e depois por fora. Então a ideia seria sempre nessa sequência. Procurar fazer mais uma. Procurar mais uma aqui, ó, entre uma e outra, mais uma pedra, ó. Então observe que a ideia seria sempre cortar por dentro e buscar as cores em contraste, que seria o quê? O verde, o branco com o vermelho da melancia. Procure sempre certificar se não cortado e acompanhar com a inclinação para que se encontrem os cortes. Então teria essa condição. Isso na verdade poderia estar sendo trabalhado só em 180, nessa parte aqui da melancia. Ou qualquer paisagem. Muitas vezes eu tenho os moldes. Eu procuro muitas vezes fazer uma paisagem com coqueiro, com rosa, com flor, mas eu tenho sempre essa condição de saber, muitas vezes, que eu tenho esse trabalho em sequência, mas que serve também o quê? Para o serviço, na verdade, uma sobremesa. Não ficar só com ilustração, não ficar só
para decorar e depois para servir. Então a gente muitas vezes vê no mercado melancias trabalhadas, excelentes, muito bonitas, até mesmo, mas que tem essas particulares, ou seja, eu quero trabalhar para servir. Então eu procuro um determinado tipo de corte. Eu procuro até para facilitar um pouco. Então seria nessa sequência que aquela pessoa, muitas vezes, eu estou vendo através de uma imagem, não estou vendo bem, mas que pode, depois da aula, entre aspas, porque vai estar dentro da aula ainda, trabalhar uma dessas pedras. O André vai estar aqui para poder esclarecer mais, certo? Bem, outros cortes na melancia que eu posso dar seria talvez de uma forma até mais prática e cortar dessa forma, de baixo para cima. Eu cortei de cima para baixo, mas eu posso cortar de baixo para cima. Então nós começamos assim, ó, com a parte inclinada, tá certo? Depois eu vou encontrar esse corte, tá ficando uma pedra. Na sequência, eu passo o corte para cima, para baixo, depois encontro esse corte com a diagonal. E vai se repetindo todo o processo. Ou seja, cortando para baixo, depois para cima. E buscando sempre aqueles contrastes. Contraste esse que a melancia nos oferece. Mas não seria só a melancia que oferece essas condições, não. Posso trabalhar o mesmo corte no melão, por exemplo, nós temos aqui na mesa, melão verde, como também caixa amarela, com uma mão. Às vezes a gente quer treinar e fala assim, não vou comprar melancia. Mas se comprar, por exemplo, uma goiaba vermelha, vai estar na mesma condição. Treinar com peças pequenas, até mesmo porque a gente não tem oportunidade de estar com a melancia todo dia, ou de repente se torna pesado. Então, ó, já fiz toda a parte de baixo. Eu procuro, entre uma camada e outra, fazer o mesmo processo. Ou seja, procuro cortar a melancia sempre com a mesma ideia. Corte de cima para baixo, depois encontrar esse corte. E procurar sucessivamente o mesmo acabamento. Então começa a dar os cortes, sempre com a parte inclinada e repetindo esse processo. As fatias na hora de cortar para servir seriam essas que estão as pedras, aprofundando. E o que nós na verdade estamos tirando faz parte da casca. Então, ó, procura sempre cortar girando sempre entre uma e outra, mais uma, e encontrar os cortes. Mais uma vez, são aquelas duas diagonais se encontrando com ângulo, muitas vezes, diferente. Lembre-se também, na hora de descascar, é preciso tomar alguns cuidados, ou seja, dar um bom acabamento que está ficando, porque no final vai influenciar a beleza. Então, ó, seria sempre essa condição. Pode-se fazer também pétalas maiores, que a gente busca representar o quê? Aquela rosa, aquela flor, muitas vezes, e nós teremos a oportunidade aí de fazer o nosso encerramento. Então, ó, seria sempre esse corte. Eu procurar obedecer esse critério entre um espaço e outro, mais um corte, e encontrar. E a gente começa a dar a definição do trabalho, buscando o colorido, a cor, porque a arte decorativa precisa disso, de referência muitas vezes, de bom gosto e muitas vezes de cores diferentes.